Graça e paz, muito bom mais uma vez estarmos juntos, celebrando a Deus através do nosso culto que está sendo disponibilizado no canal da igreja. Desde já eu gostaria de te pedir para que você se inscreva no nosso canal, para que você ative o sininho para estar recebendo as notificações e também que você nos ajude a compartilhar os conteúdos. Então compartilhe com alguém, com um amigo, com um parente teu. Hoje nós estaremos dando continuidade na série que estamos pensando aos domingos, intitulada Algo de Família, nos bastidores dos flashes. Nós já pensamos 2 sermões, pensamos sobre o que não é o casamento, pensamos sobre o papel da mulher e hoje nós estaremos pensando sobre o papel do homem. Mas antes eu queria orar com você e pedir para que o Senhor nos conduza através da reflexão da palavra dele. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por nossas vidas e por teu amor. Obrigado por cuidar de nós, obrigado por nos sustentar, obrigado por ser aquele que nos levanta a cada manhã, aquele que nos permite deitar, aquele que nos permite caminhar. Muito obrigado, Pai. Fale conosco mais uma vez através da Tua Palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz e que sejamos impactados através dela. No nome de Jesus, receba o nosso culto para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Esta série tem como objetivo nos fazer pensar em questões que muitas vezes nós não transmitimos, como questões que nós não expressamos através de uma foto, mas que elas estão ali conosco e que nós dividimos ela no dia a dia, quanto família. Hoje nós vamos pensar o papel do homem no lar. Para isso eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, e nós vamos ler do verso 22 até o verso 24. Efésios 5, 22 a 24. Os versos nos dizem assim: Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Sobre o papel da mulher no casamento, nós já refletimos. Hoje eu quero me deter aqui ao papel do homem. E o primeiro princípio que está ligado ao papel do homem no lar e no casamento é que o homem foi estabelecido por Deus para ser o líder do lar. O homem é o cabeça. Paulo está escrevendo aqui para uma igreja que ela veio do paganismo, era uma igreja que tinha outras crenças e aceitou o evangelho. E aí Paulo agora aconselhando esta igreja, e de uma forma mais específica, no âmbito da família, do casamento, o apóstolo Paulo vai olhar para a esposa, vai olhar para o marido, e vai dizer que o marido é o cabeça da mulher. E ele usa o exemplo do próprio Jesus, que é o cabeça da igreja. Ou seja, Jesus, ele lidera a igreja. Jesus, ele conduz a igreja. Jesus é o líder da igreja. Assim como Cristo é o líder da igreja, o cabeça da igreja, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem, o marido, é o cabeça da mulher, ele é o líder na casa.
E essa ideia de cabeça, Paulo tira de um contexto onde era aplicado a um líder de um grupo. E esse líder, ele deveria então pensar pelo grupo, conduzir o grupo e ensinar o grupo. Então Paulo traz essa ideia de cabeça, de líder, e ele aplica na família. E ele vai dizer que o homem é o líder no lar. O homem é quem conduz a família. O homem é quem ensina, é quem orienta, é quem chama a responsabilidade no lar. O papel do homem é de exercer a liderança no lar. Então, você marido, você esposo, você precisa ter a compreensão bíblica de que o teu papel no lar é ser líder, é ser cabeça. É a sua responsabilidade. Você é quem tem que chamar a responsabilidade, assumir o compromisso na sua casa, de conduzir a sua família, de ensiná-la, de ensinar a sua esposa, de conduzir a sua esposa. Uma família cujos papéis são invertidos, ela sofre, porque Deus estabeleceu um homem como cabeça. Isso não significa que ele é melhor do que a mulher, não é nada disso. Porque nós já pensamos sobre isso e nós percebemos através da Bíblia que Deus vê homem e mulher de forma iguais. Ambos têm valores diante de Deus, são importantes e ambos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Logo, é importante que você compreenda que o homem é o cabeça do lar, ele é o líder. O segundo princípio que o apóstolo Paulo vai trabalhar é que o papel do homem no casamento e no lar é de amar a esposa. O verso de número 25, Paulo diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo, ele olha para os maridos e ele diz: marido, ame a sua mulher, ame cada um a sua esposa. E é muito importante você entender o porquê de Paulo trazer essa consciência para os maridos. Porque Paulo está falando para uma igreja que ela nasce numa cultura onde o olhar do homem para a mulher era totalmente desprezível. Por exemplo, os gregos, eles diziam que as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para se casar. Era uma visão completamente distorcida do que é a mulher. Os judeus, por exemplo, logo pela manhã, eles agradeciam a Deus por Deus não terem feito eles uma mulher. Também é uma visão distorcida do que é a mulher. Só que os romanos também tinham a mulher como um objeto, como algo sem importância, sem valor. Tanto que os nomes das mulheres não entravam nas contagens, por exemplo, de um recenseamento. Então o olhar da cultura da época para a mulher era totalmente de desvalorizar, sem tratá-la com o merecido valor. Então nessa cultura, Paulo está escrevendo aqui para a igreja na cidade de Éfeso, onde ele passou ali cerca de 3 anos. Então Paulo olha para os maridos e diz: maridos, amem cada um a sua esposa. Então o papel do homem no lar não é só de liderar a casa, não é só de chamar a responsabilidade para si, de conduzir a sua esposa e os seus filhos, mas também de amar a esposa. E Paulo vai dizer como ele deve amar. Paulo diz assim: assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Logo, o amor do marido para com a esposa é um amor sacrificial. É um amor semelhante ao de Cristo, no sentido de que ele tem que renunciar, ele tem que se negar, ele tem que abrir mão, porque ele entendeu que ele está ali para amar a esposa. E o amor dele tem que ser um amor onde ele tem que pensar no bem-estar da esposa em primeiro lugar.
Ele precisa pensar na felicidade da esposa em primeiro lugar. Ele precisa pensar na saúde da esposa em primeiro lugar. O seu olhar, a sua atenção tem que se dar primeiramente para a esposa. É assim que ele prova, ou que ele demonstra que ele a ama. Jesus fez isso pela igreja. Jesus desceu do céu, se fez homem, morreu na cruz, enfrentou a mais vergonhosa humilhação da sua época, que era a crucificação. Tudo por amor à igreja. Então, o marido, assim como Cristo amou a igreja, ele deve amar a sua esposa, se renunciar, se entregar por ela, se doar por ela, compreendê-la nos seus desafios, pensar na felicidade dela, no sucesso dela, pensar na saúde emocional, física, espiritual, conjugal dela, em primeiro lugar. Terceiro ponto, o papel do homem no casamento e no lar é de alimentar espiritualmente sua esposa. O verso 26 e depois o verso 28 dizem assim: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E o 28 diz: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O verso 26, continuando, o verso 25, depois de Paulo ter dito para os maridos amarem cada um a sua esposa e se entregar por elas, como Cristo fez pela igreja, Paulo vai dizer que Cristo, ao se entregar pela igreja, ao morrer na cruz pela igreja, Cristo faz isso para santificá-la, para purificá-la. O que Paulo está dizendo é que Cristo, quando ele morre pela igreja, ele faz isso para dar à igreja a oportunidade, a condição dela então viver uma vida santa, separada, consagrada para Deus, dedicada para Deus. E aí Paulo usa uma outra palavra que é a purificação, ou purificá-la. Então Paulo vai dizer, Jesus morreu pela igreja para separá-la, para que ela então viva dedicadamente para Deus e viva em pureza, limpa, sem sujeira. E aí ele aplica esses princípios, essas verdades no casamento. E ele diz que assim como Cristo fez pela igreja, o marido tem que fazer pela mulher. Ou seja, o marido tem a responsabilidade de alimentá-la espiritualmente. O marido tem que cuidar da santidade da esposa. Perdão. O marido tem que cuidar da santidade da esposa. Ele tem que cuidar da vida de dedicação, de consagração dela ao Senhor. Ele é responsável pela santidade, pela pureza dela. Ele é o líder. Como a Bíblia nos ensina, ele é o sacerdote no lar. O sacerdote no Antigo Testamento, ele era responsável em intermediar entre Deus e o povo. Era o sacerdote que se apresentava diante do Senhor, oferecendo sacrifício em favor do povo. E era ele que tinha a responsabilidade também de conduzir o povo. Logo, no lar, o marido é o sacerdote. É ele quem vai conduzir a esposa, orientá-la na palavra, ajudá-la a crescer espiritualmente, a adquirir mais intimidade com o Senhor, a ter mais conhecimento das Escrituras, a viver uma vida mais santa, mais pura, uma vida consagrada a Deus. É responsabilidade do marido. Ele tem essa função dentro do lar. Como líder, ele tem que conduzir a esposa para mais perto do Senhor Jesus. Ele tem a responsabilidade de, com a sua própria vida, influenciar a sua esposa para que ela se pareça cada vez mais com Cristo,
para que ela se apresente ao Senhor santa e pura. Mas é o marido quem faz isso. Então você, marido, precisa investir na vida espiritual da tua esposa. Quantos maridos investem na vida da esposa muitas coisas, menos na vida espiritual? Enche elas de presentes, calçados, roupas, maquiagens, possibilitam para elas um novo curso, uma nova formação, dão a elas um dia no salão de beleza, mas não investem na vida espiritual delas, não compram para elas uma boa Bíblia, não dão a elas um bom livro, não dão a elas a oportunidade de participar de um evento para mulheres de qualidade, não as convocam para orar, para ler a Bíblia juntos. Quantos? Quarto ponto, o papel do marido no casamento e no lar é de preparar a sua esposa para apresentá-la para o Senhor. O verso de número 27 diz isso. Ele diz: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Paulo olha para os maridos e diz: maridos, amem cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la e purificá-la mediante o lavar da palavra. E aí no verso 27 Paulo vai nos dizer: e para apresentá-la a si mesmo. Ele está usando o exemplo de Jesus. Então Jesus, ele morre pela igreja. Jesus, ele morre com a proposta de dar à igreja uma oportunidade de viver uma vida dedicada para o Senhor. Ele morre para purificar a igreja, para santificar a igreja, sendo ele o cabeça da igreja. E ele faz isso pela palavra. E aí Paulo diz assim, com a finalidade de apresentar a igreja a ele mesmo. Mas para que a igreja seja, no dia da apresentação, para que ela se apresente de forma gloriosa, sem mancha, inculpável. E o que está na mentalidade de Paulo aqui é a ideia do casamento judaico, onde a última etapa de um casamento judaico se dava na festa, se dava na alegria do banquete. E aí Paulo está dizendo o seguinte: maridos, vocês precisam preparar as suas esposas, assim como no casamento judaico se preparava o noivado, assim como se tinha as etapas da preparação até chegar o dia do casamento e depois a festa. Paulo está dizendo: prepare as suas esposas, invista na vida delas, alimente-as espiritualmente, fortaleça elas no caminho do Senhor, torne elas cada vez mais puras, santas, inculpáveis, sem manchas, sem máculas, porque vocês um dia apresentarão elas para o Senhor. Marido, esposo, você e eu precisamos ter a consciência de que nós um dia prestaremos conta diante do Senhor Jesus de tudo aquilo que fizemos com nossas esposas. Jesus vai cobrar de nós o quanto investimos ou não na vida delas, o quanto nós investimos, trabalhamos, o quanto nós consagramos a vida delas, para que elas vivam nesse tempo antes de Jesus voltar, em uma vida de santidade, de pureza, de devoção, de compromisso com o reino. Nós vamos prestar conta com Ele, para Ele. E é muito importante que você compreenda. Teu papel não é apenas de preparar a tua esposa para esta vida. Não é apenas você dar condições para ela, não é apenas você colocar comida dentro de casa, não é apenas você dar uma boa casa para ela, um bom carro, uma boa roupa, mas você precisa prepará-la espiritualmente, porque um dia você e eu apresentaremos elas para o Senhor.
assim como a igreja se apresentará diante de Jesus. Quinto, o papel do homem no casamento e no lar é de alimentar sexualmente sua esposa. O verso 29 diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. A igreja, biblicamente falando, ela representa, ela simboliza o corpo de Cristo. E assim como Cristo está trabalhando na vida da igreja, para que a igreja se torne cada vez mais santa, mais pura, para que no dia da volta dele, esta igreja que é a noiva e Jesus que é o noivo, eles possam se encontrar e ao se apresentar ao noivo, a igreja se apresente mais pura, mais santa. E aí Paulo vai dizer que Jesus, ele alimenta a igreja, ele cuida da igreja. E ele faz uma comparação com o casamento aqui. Ele vai dizer assim: o marido tem que ser, o marido precisa alimentar a esposa e cuidar dela. E a palavra cuidar aqui que ele usa no grego traz a ideia de aquecer, acariciar, intimidade. Da mesma forma, lá em 1 Coríntios 7, o verso 4 e o verso 5, que o apóstolo Paulo fala que a autoridade do corpo do homem é da mulher, e a autoridade do corpo da mulher é do homem, e que eles não deveriam se abster, se recusarem à intimidade. Essa também é a responsabilidade do marido. O marido tem que nutrir a esposa sexualmente, ele tem que alimentá-la, ele também não pode fazer greve, ele também precisa, como as pessoas às vezes dizem, corresponder. Ele precisa pensar nessa área. É isso que Paulo está dizendo. Ele fala assim, ó, ele cuida, como também Cristo faz com a igreja, com o seu corpo. Então o papel do marido é alimentá-la também sexualmente. Diante disso, eu queria deixar 2 desafios. O primeiro deles é: reflita como você, marido, tem desempenhado o teu papel. Quantos maridos dentro dos seus lares são passivos, são homens que não assumiram as suas responsabilidades de cabeça, de líder. São maridos que não exercem nenhuma influência em seus lares. Outros maridos, para eles a expressão de amor só se dá no sexo. São maridos que não conseguem olhar para a esposa e colocar o interesse dela, os desejos dela acima dos seus. Maridos que são egoístas, que não amam as suas esposas como Cristo ama a igreja, que não se entregam por elas. Quantos maridos em seus lares não assumem o compromisso de alimentar as esposas espiritualmente? São maridos que permitem que suas esposas passam horas e horas na frente de uma televisão assistindo novelas, que são improdutivas, que não contribuem para nada. Maridos que veem as suas esposas navegarem na internet, em sites de fofocas, e eles não chamam a responsabilidade de olhar para a esposa com amor, carinho e com autoridade na palavra, dizer: está errado. Maridos que veem as suas esposas vivendo uma vida espiritual estática, onde elas não crescem, não desenvolvem, e eles não têm a coragem de chamar elas e dizer: não, vamos crescer. Que não investem nas vidas espirituais das suas esposas. Esposas que não têm uma Bíblia nova, não têm um livro bom, um bom autor, um bom tema.
Quantos maridos, infelizmente, eles não assumiram o compromisso de preparar suas esposas para apresentá-las ao Senhor. Maridos que às vezes também não as alimentam sexualmente. O segundo desafio é: seja desafiado pela palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Quem está dizendo que você é o cabeça é a Bíblia. Quem está dizendo que você tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja é a Bíblia. Quem está dizendo que você precisa santificá-la e purificá-la para apresentá-la ao Senhor gloriosa, inculpável, é a Bíblia. Quem está dizendo que você tem que cuidar da esposa é a Bíblia, não sou eu. Por isso, seja desafiado pela palavra de Deus e assuma a responsabilidade de exercer o teu papel. Uma esposa que se sente amada, uma esposa que se sente alimentada, uma esposa que se sente cuidada por seu marido, com certeza ela terá a compreensão bíblica e a humildade de aceitar a liderança dele. Portanto, eu queria que você orasse juntamente comigo. E assim como domingo passado a reflexão foi de uma forma mais direta para as mulheres, hoje é para nós, homens. Eu queria que você orasse, feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque Tu és um Deus de graça e de misericórdia. Queria orar agora, Pai, por todos os homens que me ouvem. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, para que nós, homens, tenhamos coragem de assumir as nossas responsabilidades em nossos lares. Quantos de nós, ó Deus, somos omissos? Quantos de nós, ó Deus, somos negligentes, ó Pai, em assumir o papel de cabeça, de líder, em assumir a responsabilidade de amar as nossas esposas, de alimentá-las espiritualmente, de dar a elas um bom conteúdo bíblico, de chamá-las para estudar a Bíblia, de chamá-las para orar. Quantos de nós, ó Deus, temos falhado nessa área? Quantos de nós, ó Deus, estamos vendo as nossas esposas entrarem em caminhos tortuosos, se manchando cada vez mais, e não temos assumido a responsabilidade de redirecioná-las para o caminho do Senhor, para o centro da vontade de Deus. Não temos coragem, para muitas vezes, de purificá-las, de santificá-las, de consagrá-las, ó Deus, a Ti, com a proposta de apresentá-las ao Senhor de forma gloriosa. Quantos, ó Pai, quantos de nós, como marido, negligenciamos a intimidade com a nossa esposa? Quantos maridos, ó Pai, perderam a paixão sexual por suas esposas? Maridos que não sentem mais atração, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, para que o Senhor venha restaurar os casamentos, para que o Senhor venha restaurar os lares, para que o Senhor venha operar milagres nas nossas casas, ó Pai, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade para tratar os nossos corações e nos conscientizar de que nós, homens, somos os cabeças e responsáveis por nossas casas. No nome de Jesus. Para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Nos abençoe. Nos ajude, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe tua vida, tua família, e que você possa digerir esta mensagem, compreendendo que é uma orientação de Deus para a tua vida, porque Deus deseja que os nossos lares sejam lares cada vez mais saudáveis, felizes, onde o homem cumpre o seu papel, a mulher cumpre o dela e os filhos cumprem os deles. Deus abençoe.